que todos, inclusive os colegas jornalistas, estão se perguntando se foi uma causa natural, se ele estava com alguém, se alguém... Você sabe disso como jornalista, não tem que ficar... Geraldo... Se ele foi empurrado, com quem o Naim estava, se ele não teria sido assassinado. Geraldo, todas as especulações agora elas vão ser levantadas por qualquer pessoa, independentemente da profissão. As especulações que estão sendo levantadas em cima da Andréia, em cima de várias questões... Que especulações em cima da Andréia? Que estão rodando na internet, os haters em cima da família... A internet é terra de covarde. E assim... Pera um pouquinho, mas você está falando o quê? Que acusações? Bom, a princípio eles falam que eu sou suspeita porque eu sou ex-mulher. Se eu sou ex-mulher, o que eu estava fazendo lá? E não é justo. Segundo, eu estava lá interessada, eu não larguei o Naim interessada na herança. Terceiro, quem garante que não foi eu que empurrei ele da escada? Então, assim, a minha consciência é tranquila, eu creio muito em Deus. Eu acho que Deus, ele traça assim, tudo perfeito. André... E existe uma perícia para isso. Vai ser provado pericialmente. As pessoas que estão se exacerbando em julgar, em confirmar, as pessoas podem ter certeza que cada pessoa dessa já vai receber o processo, vão serem processadas. Eu não devo nada e quem não deve não teme. Então, assim, pode aguardar que o processo vem. Inclusive, até jornalistas que perderam a ética vão sofrer processos. Andréia, eu acho que a gente pode deixar muito claro aqui para as pessoas o seguinte. Andréia já tinha uma empresa antes de conhecer o Naim, ela já tinha o trabalho dela como empresária, ela já tinha a estabilidade dela, não precisava de absolutamente nada do Naim. Agora a gente pode falar muito pelo contrário. O Naim foi uma pessoa que teve altos e baixos e problemas financeiros muito sérios. Eu sei que o Naim teve um tempo atrás... É para falar, Andréia? Você quer saber? Você quer saber se eu sou bem informado? Eu prefiro manter essa particularidade, porque nós estamos falando de uma pessoa, Jorge Elias. Então, eu prefiro manter a imagem do Naim... Mas eu estou falando que o Naim passou por perrengues financeiros... Sempre. Brabos. Não, mas, sim. E o que eu quero dizer com isso? Que os problemas financeiros, todos foram superados com ela, junto com ela. Então, assim... E o Paulo sabe também muitas coisas. Então, o que a gente tem que prestar muita atenção e parar com qualquer tipo de julgamento. E não só isso, assim, sabe? Haters, enfim, as pessoas com palavras de ódio, assim, muito complicada. E quando você fala na questão jornalística, por isso que eu fiz a questão de atender a todos os nossos colegas que estavam na porta do ML e da delegacia, a gente fez questão porque eu sei o que é estar do outro lado. Então, a gente pode ter, sim, informações, pode ter, sim, mas a gente não pode comprovar absolutamente nada se não sair um laudo técnico, se não sair uma perícia. Eu jamais vou ser leviano em falar alguma coisa se eu não tenho um laudo. Lisa, posso perguntar como jornalista para sim, jornalista? Sim. O Naim, a Andréia falou que ele estava sozinho em casa. Sim. Você tem certeza disso, Andréia? Então, até onde eu saí, 00:20, ele estava sozinho. Como existem câmeras em volta, e eu já fui me informar sobre isso. Então, eu falei exatamente isso. Marlene, está me ouvindo aí? Alô, Marlene Matos? Fala comigo aqui no ponto, minha diretora, por favor. Marlene? Não tô ouvindo aqui. Quiserem trocar meu ponto ao vivo aqui, que é importante a gente ter conexão com o Twitter aqui. Alô, testa o ponto para mim aqui. Alô, ponto. Alô, ponto. Marlene, está falando? Bem, realmente, a gente vai consertar aqui. Eu falei com a Marlene. Falei, hoje o mundo é cercado de câmeras. Qualquer lugar que você vá, tem câmera, Paulo. A sua vida, a minha vida é monitorada. Se eu contar uma mentira, ela é desmascarada imediatamente pela perícia, por uma investigação, e a Lisa sabe disso como jornalista, por câmeras. Pelo celular, que hoje é o monitoramento. A nossa vida está inteira no celular. Inteira. Saiu da imprensa que ele estaria com marcas. É verdade ou não, Paulo? Que teria marcas no corpo dele. Que marcas são essas? Boa noite, Geraldo. Microfone para ele, por favor. Boa noite, Geraldo. Boa noite a todo mundo. As marcas que saíram, que quando o médico legista me chamou para falar, foram que o médico legista falou? Foram marcas da queda. Não foram marcas provocadas. Quando a Andréia foi à delegacia pegar o documento para fazer o reconhecimento, por quê?
Só tínhamos eu e André de próximos ali. E precisava de um parente de primeiro grau para reconhecer o corpo. Então, como a Andréa foi a primeira a chegar no local, ela teve que voltar à delegacia para para pegar o documento com o delegado, para que ela conseguisse a autorização para reconhecer o corpo. Tanto que eu que fui buscá-la. Nesse momento, o médico estava saindo, o médico legista estava saindo, ele voltou e me olhou e falou: Paulo, vem cá. Aí eu fui até o médico, a Andréa nem sabe disso, está sabendo disso agora. Ele me chamou e falou: Paulo, as marcas que tem no corpo do Naim são marcas de queda. Eu, agora, atestaria simplesmente a queda. Se não fosse o fato de alguém ter ligado nesse meio tempo. A investigação é somente para saber quem ligou no meio tempo. Não por conta de supostas fraturas. A fratura que ele estava era a fratura no crânio, no pescoço, pela queda e uma luxação no tudo do lado direito. Tanto que foi reconstruído, né, o rosto dele do lado direito. Exatamente. E quem foi lá no dia do velório, dava para perceber, mesmo com a maquiagem, que o lado direito do Naim foi reconstruído. Pela queda na escada. Exatamente. Quer dizer, houve uma queda acidental. Sim, o médico legista falou isso para você? Falou, ele me chamou, ele falou: Paulo, eu atestaria agora a queda, salvo que teve uma informação no meio do caminho que alguém ligou. Eu só preciso saber quem ligou. Que informação é essa? Não, alguém que acionou alguém a PM. entrou, na realidade, entraram em contato 4h da manhã, informando que tinha uma pessoa caída na escada. Então, assim, a partir do momento que existe uma situação dessa, um óbito, isso torna-se, entre aspas, um crime. Que ninguém, até então, até se provar... Uma causa suspeita, né? É uma suspeita. Então, até se provar o que, de fato, aconteceu, por vias de fato. Então, torna-se uma coisa mais complicada. E por isso que ele não foi cremado, inclusive. Exato. Inclusive, ele queria ser cremado, ele não pode ser cremado, porque existe aí a autópsia, existe a perícia, existe levantamento, está levantando tudo. Porque, assim, da mesma forma que vocês querem saber, imagine a gente, imagine eu que falei com ele 1h39 da manhã, e hoje eu tive a oportunidade de ir até o local novamente para me informar com os vizinhos. E, assim, 4h da manhã, uma pessoa da telefonia estava no poste e visualizou e entrou em contato com a polícia. Isso, o cara que subiu no poste, que viu... Oi, o pessoal aí em cima, direção, já estou ouvindo aqui, podem falar comigo aqui, tá? Perfeitamente. Perfeitamente. O cara subiu no poste, viu, e aí ligou para a polícia. Às 4 da manhã. Às 4, eu fui informada que foi às 4 da manhã. Então, o intervalo, vamos lá. Você falou com ele 1h30. 1h30 foi 1h40, a última ligação. 4h alguém acha ele. Então, é só ver aqui, olha. Você que é policial, 1h30. O intervalo da 1h30, ele vivo, 4h, pode ter sido um pouco antes, que o cara chegou lá e viu, mas pode ter sido antes. Acredito que umas 3h da manhã, aí talvez, eu acredito, né? Eu não posso nem ficar achando, porque não é meu jeito de achismo. Por isso que existem profissionais pelo André, caso. É que a gente não falou sobre isso ainda. Aconteceu assim, a gente estava dormindo, eu e a Elisa. O primeiro a receber a notícia depois do Jornal de Taboão fomos nós. A gente estava dormindo e eu deixo meu telefone no modo avião até uma certa hora. E nesse dia eu acabei acordando umas 3h pouca da manhã e deixei o telefone, esqueci de botar no modo avião. E eu acordei com a Lisa em cima de mim, falando: amor, o SBT está te ligando. E eu falei: oi? Isso era 6h40 por aí. Aí eu atendi. E a jornalista falou para mim assim: Paulo, bom dia. Você confirma a morte do Naim? Eu falei: não. Conhecendo o Naim como a gente conhece, eu falei: coisa de Naim. Né? Eu falei: coisa de Naim. Aí eu falei: amor, não. Eu falei para a jornalista: olha, aguenta um pouquinho. Aí ela já deu um pulo da cama. Ela falou... A primeira coisa que eu fiz foi ligar para o celular do Naim. Exatamente. Porque tem muita fake news. Eu falei: primeiro eu vou ligar para o celular dele. Isso. Se ele atender, ok, a gente desmente, vamos tocar a vida. Não atendeu, continuei ligando para a Andréa. Andréa, nada, ela também, o telefone também estava, acho que, em modo avião. E aí liguei para o Isaac, que é o filho da Andréa. Também não consegui, até que eu lembrei que eu tinha o número da Carol, que é a irmã da Andréa. Ela atendeu o telefone, falou para o Isaac. Isaac chegou na casa do Naim e já deu de cara com aquela cena toda que estava lá. Por que eu estou falando isso? Viram. Porque nesse primeiro momento, quando a repórter do SBT me mandou essa nota do Jornal de Taboão, que eu falei: aonde você está sabendo? Ela mandou essa nota. E o que eu fiz? A primeira coisa foi fazer contato com o Jornal de Taboão. E eu tenho isso no meu telefone. A primeira pergunta que eu fiz para o Jornal de Taboão foi o seguinte: quem falou para você isso? Aí ele falou assim:
Foi a PM e foi confirmado pelo SAMU. Eu falei, ok, mas alguém ligou para o jornal. Alguém falou, a PM não vai pegar o telefone e vai ligar para o jornal. Exatamente, exato. E essa é a nossa curiosidade, e eles, claro, não passaram para a gente. E essa- Até então que o delegado já sabe, né? Sim, aí o delegado disse que já identificou quem fez a ligação para o 90 o SAMU, que eu acredito que foi depor ontem. Essa pessoa, não sei se você viu, ele foi depor ontem. Ontem foi sábado, foi depor na sexta, segundo a informação que foi veiculada, que eu não tenho certeza. A pessoa que ligou foi depor na sexta, que já identificaram, já foi lá. Mas a nossa primeira dúvida, a gente já estava se arrumando para ir para a casa do Naim. Inclusive no jornal estava o endereço, estava tudo. E a gente estava indo para a casa do Naim quando a nossa dúvida era, eu só batia no jornal isso, amigo, quem falou, quem contou. E essa informação não chegava. E a gente estava a caminho, foi quando a Andréa chegou mais rápido do que a gente na casa do Naim. E daí para frente é o que todo mundo viu na TV. Para finalizar, Lisa, o que você acha que aconteceu com o teu cunhado? Fora especulações, perícias, mas o que aconteceu? Ainda continua um mistério, mas Mas para você, foi uma morte súbita? Ele teve alguma coisa no coração? eu acho que sim, eu acho que foi sim. Até porque o Naim tomava muito remédio para dormir, inclusive. Ele tomava muito remédio para dormir, ele não enxergava direito, eu acho também que foi uma morte, sim, súbita. Mas eu quero acreditar nisso, que foi essa morte súbita, que não tenha acontecido nada de ruim com o nosso irmão, com o nosso grande amigo Naim. Paulo, o que você acha que aconteceu? Então, eu... Tinha alguém com ele? Não. Eu falo isso para... Eu tenho ido na rua, as pessoas têm me perguntado, e a minha opinião é a mesma. Eu conheci o Naim antes da Andréa. Eu tive uma história com o Naim, de irmão, de amigo, de cúmplice, uma hora ele era pai, outra hora ele era filho, outra hora ele era irmão. Sim. Então, assim, eu acredito que o Naim... eu acredito que o Naim tenha realmente tomado remédio para dormir. E eu vou deixar isso registrado, porque, conhecendo ele, eu acho que isso aconteceu. E ele não lembrou da escada. E ele foi ao banheiro. É o que eu tenho aqui dentro. Eu tenho aqui dentro e eu falo para todo mundo que me pergunta. É forte isso que você acabou de falar, hein, Paulo? Eu acredito que ele tenha tomado remédio para dormir. Conheço o Naim com uma palma da minha mão. Esse remédio era muito forte? Falei com a André ainda há pouco, ela ainda brincou comigo. Ela falou, você não conhece mais do que eu? Eu falei, eu conheço algumas coisas dele e você outras, né? Mas eu tenho certeza, posso estar muito enganado, que ele tomou remédio para dormir, levantou para ir ao banheiro e não lembrava que havia escada. As calças dele estavam abaixadas? Porque, provavelmente... Porque, presta atenção, as calças, segundo a perícia, eu já falei, eu fui repórter policial e mantenho amizades com muitos peritos e muitos delegados. E eu não ligo, porque eu não faço mais essa área policial, não quero fazer, fujo disso, mas tenho vínculos ainda e me falaram isso. Falaram, a perícia, Geraldo, teve um perito, amigo nosso, que foi lá do IML, porque eu trabalhei no Instituto Médico Legal muito tempo antes de me tornar repórter policial, então, vínculos de amizade, só, não liguei. E falou assim, olha, ele estava com as calças abaixadas. Porque eu acho que ele, mas- a calça estava... Ele sempre andava, deitava... André Mas tem o- mais certeza do que eu. O Diga, Naim, André. na realidade, o Naim, ele tem mania de, quando estava assistindo televisão, um detalhe, a televisão estava ligada, a luz estava acesa. Então, ele tem mania, quando ele ia assistir televisão, acho que qualquer pessoa, quando chega em casa, tem mania de soltar a fivela, desabotoar o botão e deixar a calça, né, frouxa. Ele deve ter realmente, de fato, ele tomava muito o remédio para dormir. Esse remédio geralmente tirava um pouco a consciência, deixava meio de stand-by, Meio no zureta. piloto automático, E remédio pesado que ele tomava ou não para dormir? bem pesado. Olha, presta bastante atenção. Presta bastante atenção. Olha aqui para mim. Eu tomei muito tempo essa porcaria de Zolpidem. Corta essa merda. Cortem. Ele tomava o Rohypnol, né? Toma cuidado com essa coisa de remédio para dormir. Toma cuidado, porque ele dá Apaga. ele apaga e aí você acha que está indo, está voltando. Se você tem escadas em casa, toma cuidado. Bem, e aí? Na Aí tomou- realidade, o remédio ele chega até a ser alucinógeno, né? Então, ele deve ter tomado os remédios para dormir. Ele tinha mania de soltar as calças e quando lá segurava, né? Com uma E não mão. adiantava pedir para o Naim parar. Geraldo, O Naim eu vou não explicar. parava. Você Quando acha mais o quê? pedir, Que mas ele ele foi tomava. no banheiro e ele não viu Ele esse... deve Então- ter ido descer ou se confundiu e provavelmente foi uma fatalidade. Deve ter. A calça caiu e ele tropeçou na própria calça. Também, eu pensei isso também, Andréia. Só para deixar duas coisas claras. Primeiro, eu sou irmão de Naim de coração, a gente viveu muito tempo junto.
E eu acompanhei muita coisa da vida do Naim em relação... A gente dividiu um apartamento junto, antes dele conhecer a Andréia. Quase que moramos nós três, antes dele me dar esse presente. Então, assim, Naim tinha muitas manias, e era muito difícil você falar para o Naim, Naim, vai deitar, bota o pijama. Ele tinha um jeito dele de dormir, que era único, que era dele. Naim já dormia pronto para acordar pronto. Mentira? É verdade. Entendi. Às vezes eu acordava de manhã, porque nem estava E sentado. tinha banheiro lá em cima na casa? Não, o banheiro ficava na parte de baixo. Então, quer dizer, é provável que ele tenha descido, entendeu, meu telespectador? Mas na casa antiga tinha banheiro em cima. Tinha ou não? Tinha, na casa Então, antiga ele sim, deve ter nessa não. esquecido. Eu acredito que é isso. Exato, é que na casa antiga não precisava, tinha embaixo, mas não precisava descer. Mas nessa casa do acidente... Não tinha. Então, eu acredito que ele acordou achando que o banheiro era ali. E não lembrava nem da escada, porque eu vi Naim tomando remédio para dormir várias vezes, e eu sei como ele ficava. Como, às vezes, lá no apart hotel, as pessoas me ligavam, porque ele ia na recepção e pedia para me chamar. Quantas vezes a Andréia me ligava de manhã, Paulo, acorda, quando eles começaram a namorar, acorda o Naim, por favor. Eu falei, André, Isso é pauta, colegas jornalistas. Isso é uma pauta diante de uma tragédia com o nosso querido Naim. A questão desses remédios para dormir. Pode ter sido, vamos aguardar o laudo necroscópico, mas... André Nós me ligava. falamos sobre isso, Geraldo, inúmeras vezes, e os nossos colegas jornalistas não se atentaram a isso. Como que é, perdão, aqui? Nós falamos isso várias vezes sobre esse remédio para dormir, e os nossos colegas jornalistas não se atentaram a isso. Eu estou falando... Preferiram ir para um outro caminho, ao invés de prestar atenção de que o remédio fazia muito mal para o Naim. Como Porque faz mal para muitas pessoas. Ele se viciou nesse remédio, e não tinha quem tirasse esse remédio dele. Não tinha mesmo, né, André? Tanto que ele Não. qualquer programa E eu de vou dizer para televisão... vocês, eu estou livre desse remédio, sabe há quanto tempo? Por uma misericórdia divina, graças a Deus. Há 5 meses. Eu não acreditei. Então, e as pessoas hoje estão doentes. Estão doentes. Celular, pessoas com celular 24 horas por dia. Tomando remédio para dormir, a ansiedade tomando. Depressão. As pessoas solitárias. Nós vivemos num mundo de gente doente. Doente para ser feliz, doente para amar, doente para respeitar, doente para dormir. E ele ativava o sono e depois para acordar era um problema, porque, como eu comecei a falar, inúmeras vezes a Andréia me ligava, quando eu dividia o apartamento com ele, Paulo, eu estou ligando para o Naim, ali, André, se você tiver mentido, você me corrige. A Andréia Não. ligava para a recepção do hotel. Cheguei a ligar para a recepção E várias o pessoal me vezes. falava, Paulo, a namorada do Naim está ligando para cá, que o Naim tinha a fama de mulherengo, mas só tinha a Andréia na época. A namorada do Naim está ligando para cá. O que eu falo? Eu falei, fala que ele está dormindo, porque nem eu conseguia acordar o Naim. O sono dele, esses remédios deixavam ele dormindo Sim, mais. e todos os programas de televisão que a gente agendava para ele, ou de rádio, Tinha que ser depois qualquer de coisa, meio-dia. tinha que ser depois do meio-dia, porque ele só acordava tipo era 1 da tarde, meio-dia, 1 da tarde, porque ele tinha uma rotina, né, com os cachorros, tinha a rotina para ele acordar, para ele ir despertando. Não era assim tão simples. Então a gente já sabia que o Naim tomava. Ó, Às vezes ele até acordava, levantava o corpo, mas Tudo pelos ele remédios. ficava muito... Né, era visível olha, isso. eu